Irmãos, esse último hino que nós cantamos, ele, de certa forma, já tem que ser um dos objetivos dessa igreja e de todo cristão para o próximo ano, se assim Deus nos permitir entrar nele e passar por ele. Não é verdade? Que possamos levantar nosso estandarte, né? Mais alto do que levantamos nesse ano. Amém? O estandarte de Jesus Cristo, nós temos que fazer com que a bandeira chegue no mais alto do mastro. Talvez seja meio pau, né? Mas o objetivo é que a igreja levante o estandarte de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, o mais alto possível, para que todos possam contemplar, né, a bandeira que nós levamos, a bandeira de Jesus Cristo. Sobre nós está essa responsabilidade de levar sobre nós e proclamar o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa responsabilidade, irmãos, às vezes nós não temos noção do quanto ela é grande e importante. Afinal de contas, está tão somente sobre nós, né? Não está sobre os anjos, não está sobre os ímpios, não está sobre a criação louva ao Senhor, né? Deus a criou para que ela toda louve a Deus no seu jeito, mas a forma especial como Deus quer ser glorificado, louvado e exaltado, está sobre nós essa responsabilidade. A igreja, o povo de Deus. E não vai ser por outro. E Deus vai cobrar de nós se nós não o fizermos. Porque isso tem que ser muito mais do que uma responsabilidade, tem que ser uma glória pessoal a cada um de nós. Glorificar o nome de Jesus Cristo. Aquele que fez tudo por nós, especialmente pagando o preço da nossa redenção. Então, na segunda estrofe, ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor, não devemos ser escravos do sagaz enganador, que assim seja, né, irmãos? Que neste ano que vem, com a graça de Deus, que nossos corpos, individualmente, que seja consagrado ao Senhor, de forma plena, que nada fique de fora, que ele seja mesmo um instrumento da justiça divina e não do pecado. Porque no final, irmão, de fato, a glória, graça pertence à igreja. Então, que sejamos mesmo, como diz aqui também, um instrumento de salvar o pecador. A salvação é do Senhor. É Ele que opera o querer e o efetuar, é Ele que opera o arrependimento, a fé. A regeneração é mesmo obra de Deus, espiritual, regeneração espiritual. Mas Ele o faz por meio da igreja. É duas coisas que estão ligadas diretamente à salvação do pecador. O povo de Deus, aliás, são três, né, diretamente. O povo de Deus, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Então, nós estamos inseridos, sim, nesse propósito de Deus de salvar o pecador perdido. Como Deus vai operar? Como está em Romanos, se não há quem pregue. Porque fora da palavra de Deus não tem salvação. Toda a salvação de Deus é operada por Ele, por meio da pregação da sua palavra, e essa pregação está sob a incumbência da sua igreja.
Ide por todo mundo, fazei discípulos. Jesus Cristo deu essa ordem imperativa à sua igreja. Então, compete a nós, irmão, no ano de 2016, novamente digo, não quero ser presunçoso, se assim Deus nos permitir, que sejamos mesmo mais usados por Deus como instrumento dele para levar a mensagem ao pecador. Cada um de nós, irmãos. Não pense coletivamente nesse campo, pense individualmente, você fazendo o seu papel de evangelização. Primeiro com um bom testemunho, vívido, e depois também verbalmente, comunicando o evangelho de Cristo. Não fique pensando, não fique preso, irmão, à eloquência das palavras, porque é o poder de Deus que faz a obra, tá? Palavras simples vão ser usadas por Deus, porque de fato Deus quer que seja exaltado não a eloquência do homem, mas o seu poder. Isso está bem claro na carta que o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. E no refrão ele fala, né? Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. A luz do evangelho, a luz da justiça. Irmãos, hoje nós não vamos dar sequência ao nosso estudo. Nós temos falado sobre as muitas aplicações em que, né, há muita forma em que Deus aplica a salvação a nós, pecadores. Desde quando o pecado entrou no mundo, entrou também a necessidade de Deus se manifestar seus atributos maravilhosamente. Sua graça, seu amor, sua longanimidade, sua benignidade, sua justiça. Tudo veio por conta do pecado. Foi necessário a evidenciar isso tudo, e o objetivo, de fato, irmãos, foi esse mesmo. Deus não faz nada sem propósito. O propósito da queda, de fato, assim, se a gente olhando para a palavra de Deus, nós podemos ver que é a glória dos atributos de Deus, da sua pessoa, a sua pessoa sendo conhecida na manifestação do seu amor, da sua justiça, do seu perdão, da sua misericórdia, da sua longanimidade. Deus está sendo exaltado gloriosamente por tudo isso. Então, né, olhando por esse ângulo, e também por sua justiça, na própria condenação, e também nos males que vêm, mas também na sua justiça, no fato de que, da forma como Deus salvou o pecador perdido, exaltando como é perfeita a sua justiça, como ela é excelente e imutável, pois precisou de Jesus Cristo satisfazer ela plenamente para que pudéssemos ser salvos. E de forma, então, irmão, que tudo isso foi exaltado e está sendo exaltado em Deus por conta do pecado que veio ao mundo e os males que veio com ele. De maneira que nós glorificamos a Deus. Se você olhar para a Bíblia, né, os Salmos, por exemplo, é impressionante, né, irmãos, como os salmistas sempre exaltam as misericórdias, a longanimidade, o amor de Deus, a benignidade de Deus, a sua paciência. E não deve ser diferente conosco, irmãos. Ai de nós se nós começar a negligenciar nas nossas orações a exaltação desses atributos de Deus. Porque por ele nós estamos aqui, por ele nós fomos salvos, por ele nós temos todo o bem que temos. E Deus espera que nós reconheçamos isso em agradecimento sincero de coração a ele e ao que Cristo fez por nós. Irmãos, nós estamos aí prestes a entrar num novo ano. Aliás, Pedro, o ano não terminou ainda, viu?
É, está quase, mas quase ainda não é o fim. Então, a precisão da comunicação tem que ser prezada, né? Ah, o ano que já terminou, ainda faltam uns dias. Se Cristo voltar amanhã, ele não termina, não. Eu estou falando isso para o bem dele mesmo, para ele prestar mais atenção na hora que vai comunicar. Irmãos, abram as suas Bíblias lá em Josué, no capítulo 1. Eu quero fazer uma breve, irmão, e vai ser breve mesmo, tá? Uma breve analogia entre a entrada do povo de Deus na terra de Canaã para conquistá-la e a nossa possível entrada no novo ano que está por vir, o ano de 2026. E, de certa forma, pegando, né, o conceito da coisa, o que foi recomendado a eles também é recomendado a nós. E nós devemos fazer jus ao que Deus recomendou para eles, porque também é o recomendado para nós. E que disso depende uma série de coisas. Disso depende o bem e disso depende o mal. Deus nunca deixou de colocar as duas coisas, irmão, diante do seu povo: o bem e o mal, a vida e a morte. E ele sempre clama, e sempre clamou e sempre clamará: escolhei o bem, escolhei a vida. E em relação a Israel, ele até faz um clamor: por que razão morrerias, ó casa de Israel? E esse mesmo clamor vale para nós. Por que nos desviaríamos do Senhor nosso Deus? Por que daríamos ouvidos ao diabo? Por que daríamos ouvido a esse conceito mundanista de vida e nos distanciaríamos do Senhor nosso Deus e trazermos sobre nós maldição? Não, não queremos isso. Queremos ser abençoados, amém? E não amaldiçoados. Mas a maldição, irmão, é uma realidade. E como Paulo escreveu lá em Romanos, se Deus não poupou o original da planta, né, por conta da rebelião deles, não vai poupar aqueles que foram enxertados. Eles são mais importantes nesse aspecto. Por isso nós devemos dar ouvidos. E não tomar a mesma atitude que foi tomada pelos rebeldes, mas olhar para aqueles que deram ouvidos à palavra de Deus e olhar para o fim deles. E olhar para o que os espera, né, irmãos, na eternidade futura. Nós devemos olhar para os dois, mas fazer a escolha certa. Vamos lá. Lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Agora vem uma parte muito importante, irmãos, que tem tudo a ver com o bom resultado do que foi falado acima. Tão somente, diz o versículo 7, esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado em fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele, no livro, de dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, ajuda-nos a compreender, Pai, essa verdade, que assim como ela é verdadeira, Senhor, e ela foi de extrema importância para Moisés, para Josué, ela também o é para nós. Assim como ele deveria observá-la, Pai, assim nós também devemos observar todo o que o Senhor nos ordena, o que o Senhor ordena para a tua igreja e para o teu povo. Senhor nosso Deus, nos ajuda, Senhor, porque o nosso propósito é que nós sejamos, Pai, melhores, cada vez melhores na tua presença, mais similares a Jesus Cristo, mais honrador, Pai, do nome dele, mais proclamador da tua salvação, da tua pessoa, Senhor Deus, dos teus atributos. Senhor, honrando ao Senhor e glorificando o Senhor em meio a um mundo que jaz no maligno. Que sejamos luz, espalhadores da luz mesmo de Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda a compreender a tua palavra, mas não só a compreender, mas dai-nos, Pai, o poder em nosso homem interior de sermos intrépidos, resolutos praticantes da tua palavra, da tua vontade. Não nos deixe, Pai, nos acovardar diante das ofensas e dos insultos e das ameaças do inimigo. Que esse mundo, Pai, não possa amedrontar o teu povo, nem nos intimidar, porque cremos no Senhor, porque o Senhor é quem nos manda, como o Senhor falou aqui agora a Josué naquela época, como lemos. Assim como o Senhor mandou ele, o Senhor também nos manda. E que nesta fé nós possamos ir e fazer a sua vontade. Nos abençoa, Senhor nosso Deus. Eu te agradeço, Pai, pelo cuidado que o Senhor teve conosco até o presente momento, com essa igreja. Cuidado, Pai, não só em nos manter em vida, cuidando de nós nos momentos difíceis e nos dando muitos e muitos momentos bons. Mas o Senhor cuidou de nós também, para que pudéssemos estar aqui, Pai, servindo ao Senhor, com todas as falhas ainda, mas querendo aperfeiçoamento. Senhor, nos ajuda nesse objetivo. E que, se for da sua vontade, Senhor, que essa igreja ande em 2026 e caminhe por aquele ano, pelo ano que o Senhor vai nos dar, se assim for da sua vontade. Que possamos trilhar, Pai, caminhos retos, direitos, consagrados ao Senhor. E que sejamos fazedor de toda boa obra. Que sejamos exemplo, Pai, como igreja. Que
sejamos, Pai, verdadeiramente luz para todos aqueles que nos circundam. E que por meio desse ministério, desta igreja, possamos ver o Senhor salvando muitas almas da perdição. Agrega a este corpo, Senhor, aqueles que o Senhor tem determinado, para que sirva ao Senhor por meio dele. Traga pessoas, Pai, para servir ao Senhor Jesus Cristo por meio desta igreja. E que juntos, Pai, possamos ser batalhadores. Batalhar pelo nome de Cristo, batalhar pela fé. Eu te peço essas coisas, Pai, com perdão dos meus pecados e dos pecados da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, Deus nunca deixou de mostrar a seu povo o caminho das bênçãos. E eles são provenientes e resultantes de uma só coisa. Obediência. Obediência à sua palavra. Aqui nós temos o povo de Israel estava prestes a passar o Jordão e iniciar a conquista da terra prometida. Deus já tinha dado conquistas anteriores. Eles já haviam derrotado 2 reis, mas havia ainda grande parte a ser conquistada. Deus fez promessas. O que Deus prometeu, infalivelmente, ele cumpre. Esse, irmão, é a primeira coisa que nós temos que ter muito firme na nossa mente. Deus é cumpridor da sua palavra. Ele não vai falhar em nenhum tio, nenhuma vírgula dela. Quer promessas temporais, quer nas promessas eternas. A verdade é que ele vai cumprir todas elas infalivelmente. Porque é impossível que isso não aconteça. Então Deus falou para Josué aqui, encorajamento. Deus fez um encorajamento a esse teu servo. Ele até então, um servidor de Moisés, sendo preparado para este fim. Conduzir o povo na conquista da terra de Canaã, a terra prometida. Deus havia feito essa promessa centenas de anos antes. Mas no tempo devido, ele cumpriu. Outra coisa importante que nós temos que ter sempre em mente, irmãos. Deus é cumpridor de todas as suas promessas, mas ele é cumpridor no seu tempo, da qual nós não temos ciência. Deus havia prometido a Abraão dar aquela terra à sua geração, à sua descendência. Mas ela foi no tempo de Deus. Primeiro, a geração veio Isaac, veio Jacó, veio o nascimento das 12 tribos, veio a ida para o Egito, o tempo de bonança e o tempo de escravidão ali. E só depois de 400 e tantos anos foi que Deus verdadeiramente começou a libertar o povo e a verdadeiramente cumprir aquilo que ele havia prometido. Por quê? Porque de fato, irmãos, Deus tem um plano já pré-estabelecido. Deus não vai arquitetando o seu plano na medida que as coisas vão acontecendo. O plano de Deus já está feito por inteiro. Antes mesmo dele fazer o mundo e o homem, o plano já estava escrito, se é que podemos dizer assim. Já está tudo pronto. Não tem como nosso Senhor ser surpreendido, porque não há surpresa para ele. Como nós já estudamos aqui nessa igreja e outra, né, irmão? Todos nós sabemos, Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. De maneira que não há surpresa para ele, não há o que, como ter alguma coisa que o pegue desapercebido ou que faça, ou que de alguma forma ele não sabia. De maneira nenhuma. Está tudo determinado. Nós vemos claramente, irmãos, essa verdade nas profecias, não é verdade?
Deus, né, descortinando o futuro, entregando, não nos pormenores totalmente, mas mostrando claramente para seu povo que ele é o Senhor da história desse mundo. Do que já foi e do que ainda vai ser história. Está tudo escrito por ele. Ele é o grande escrivão, o executor. E como não há ninguém maior do que nosso Deus, irmãos, ele chegou para Josué e veja, é impressionante como Deus, né, irmãos, ele faz o plano perfeito, completo. Ele não deixa pormenores de fora, aliás, perdão. Ele já estabeleceu para Josué aqui até os termos de onde ia começar e onde ia terminar. Até daqui ali vai ser o termo de Israel. As conquistas de vocês vai ser exatamente assim. Deus está sempre, irmão, dando o plano perfeito, completo para todos nós. Como nós devemos executar, onde nós devemos fazer, como fazer. No Novo Testamento está bem claro para nós também o plano perfeito e completo para nós como cristãos. Daquilo que nós devemos nos abster, daquilo que nós devemos se valer. Está tudo lá. Não foi só para Israel que Deus deu o plano perfeito, para a nossa igreja também. Completo. Não podemos dizer que não sabíamos. Se desconhecemos, então é porque nós não estamos estudando esse livro, a palavra de Deus. Ou talvez não estamos estudando com a atenção devida e com o propósito devido. O propósito da palavra de Deus, irmãos, não é enriquecer a nossa mente de conhecimento. É isso sim, mas desde que esse conhecimento, esse entendimento, seja útil no nosso dia a dia, em nossas decisões, em nosso propósito. Como Deus é o Todo-Poderoso, irmão, ele chegou para Josué e ele pode dizer com toda clareza: ninguém poderá resistir. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ora, que maravilha! Quer dizer, o Josué teve a glória de falar: puxa, eu vou ser um vitorioso até o fim da minha vida. O Senhor já falou, está falado. Tem alguém maior do que ele? Não. Tem alguém que possa resisti-lo? Não. Os amorreus, os heteus, os heveus, os gigantes são maior do que o nosso Deus? Não. Então tá resolvido. Era mera questão de crer. Mas não era só crer. Tinha que crer, obviamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus fala conosco por meio da sua palavra, se nós não cremos nela, irmãos, nem está tudo acabado ali mesmo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então acabou ali mesmo. Se nós não cremos na palavra de Deus, irmãos, bom, nós não somos cristãos. Porque não existe cristão sem fé. Não existe cristão sem arrependimento de pecados e não existe cristão sem fé. E ele fala: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso foi usado por um autor de um hino, né, irmão? Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei, né? Um hino muito gostoso de se cantar, porque é uma verdade, né? Não te deixarei, nem te desampararei, irmãos. E isso vale para nós, ok? Mas nós vamos falar mais. Esforça-te e tem bom ânimo.
Veja, irmãos, uma coisa importante aqui novamente, certamente os irmãos já captaram. Deus prometeu estar com Josué, ele falou: ninguém vai te resistir, ninguém vai poder te fazer frente na conquista. Eu sou contigo. É eu que vou te dar tudo. A conquista vai vir de mim. Vocês vão fazer as guerras. Mas quem é o Senhor da guerra? É Deus. Lá numa passagem bíblica fala que os cavalos se preparam para a batalha. Naquela época, né? Logicamente fazendo uma alusão àquela época. Hoje são os aviões, os tanques, né? Enfim, os navios. Mas diz lá, do Senhor é que vem o resultado final. Quer dizer, a vitória vem de Deus. Não era do poder do cavalo. Ele usa o cavalo lá porque o cavalo é sinônimo de força. Mas ele não deixa de falar para Josué aqui que ele deveria se esforçar. Não vem de mão beijada. Tem que ter esforço do cristão. Se fôssemos continuar a ler aqui, depois que Deus acabou de falar com Josué aqui, ele já se movimentou. Ele mandou espias para espiar Jericó, ele chamou os cabeças das tribos, ele tomou atitude, irmãos. Atitude, é isso que Deus espera do seu povo. Deus faz as promessas e espera uma reação da sua igreja, do seu povo. Deus fez a promessa aqui, era tudo que Josué precisava ouvir. Então, Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Mas Deus não disse para ele, agora você vai mandar 2 espias lá e vai fazer isso. Ora, Deus espera que você se movimente em favor disso, com base naquilo, assentado nas promessas de Deus, que nós achamos, que nós nos coloquemos em condição de guerra contra o inimigo, sabendo que a vitória é certa. Sempre, porque é Deus quem promete. Porque tu farás esse povo herdar terra que jurei a seus pais lhe daria. O juramento de Deus, irmãos, é infalível. Quando Deus jura, está jurado. Não tem como voltar. Não tem como não fazer. Não tem como não acontecer. Mas aí nós vimos, irmãos, a dependência de algo vital para que tudo isso se transformasse verdadeiramente em uma realidade. Deus fala, tão somente esforça e tem muito bom ânimo para teres cuidado em fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Irmão, a dependência da fidelidade, a dependência do sucesso da igreja, assim como foi de Israel, é de fidelidade à palavra de Deus. Não te desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Se você for fiel, Josué, ninguém poderá te resistir. Esse povo conquistará toda a terra, porque eu serei contigo. Mas se desviar da verdade, se desviar da palavra, não iria acontecer. Josué tinha uma incumbência de manter aquele povo na linha, de fazer com que eles não se desviassem nem para a direita e nem para a esquerda. Missão nada fácil para um povo que sempre foi rebelde e contradizente.
Por isso que ele disse: medita nela de dia e de noite, para que porventura ele viesse a se esquecer de um grande mandamento de Deus e não instruísse o povo. E o povo começasse a pecar, a culpa seria do povo, mas a culpa também seria dele, né? De certa forma, Josué era como um atalaia, né? Como Deus falou lá com Ezequiel, né? Que você é o meu atalaia. Se você alertar o ímpio de que ele não deve fazer a impiedade e ele continuar, tudo, ele vai ser punido, mas você livrou a sua alma. Mas do contrário, ele vai ser punido ainda do mesmo jeito, porque ele fez o mal. Mas você vai, eu vou requerer de você. Josué tinha essa incumbência muito importante, irmãos, de manter o povo, né, no caminho da lei de Deus, sendo direcionado por ela em obediência a ela. Tendo cuidado em fazer tudo quanto está escrito, irmãos. Veja, irmão, eu sempre saliento isso, os irmãos são testemunha. A palavra de Deus, veja que o termo tudo, toda, é sempre utilizado. Deus é pleno, Deus é completo. Ele não quer que nós, como povo de Deus, irmãos, que nós nos satisfaçamos em um cumprimento parcial da vontade dele. É isso que ele está dizendo. Eu vou citar um exemplo. Tem cristão que, pela graça de Deus, ele tem uma vida muito casta, realmente regrada, de poucos pecados. Até em pensamentos ele pensa pouco, ele peca pouco. Só que, cadê? Ele não é fazedor das boas obras. Ele não prega o evangelho, ele não evangeliza, ele não. Então, é incompleto. Nós devemos fazer isso, mais aquilo, e mais aquilo outro, ou seja, toda a vontade de Deus. Nós devemos ser cumpridor de toda a vontade de Deus, e não tão somente de parte dela. A lei de Deus, ela cercava toda a conduta do seu povo, para que eles fossem um povo santo, primariamente. Um povo que santificasse o nome de Deus por meio de um viver santo. Logo, nós vimos a semana passada aquela lista de obras da carne. Toda aquela lista, irmão, é importante que nós nos abstenhamos de todos aqueles pecados. Todos, todos. Não basta nós simplesmente não adulterarmos, mas cobiçarmos. A gente tem, né, as paixões infames, da qual a Bíblia fala, usa esse termo, né, que é o homossexualismo e também o lesbicismo, que já havia naquela época, tá? Havia lá em Sodoma e Gomorra isso, hein? Isso não é de agora. Mas se você notar, está na mesma relação que está lá junto à inveja, o não cumprimento com os contratos, tudo na mesma relação. Então, quando a Bíblia fala, né, fazer tudo quanto que está escrito, é tudo. Que nada fique de fora. Faça a checagem. Faça o levantamento. Quando Deus, o povo acabou de construir o tabernáculo, Moisés foi ponto por ponto para ver se estava tudo conforme Deus havia orientado. Nós temos que fazer isso com a nossa vida, irmãos. Esse tabernáculo aqui, ó, que é onde Deus habita, realmente. Para checar se tudo está conforme o mandamento dele.
Nós vemos que logo depois da conquista da primeira cidade, que foi Jericó, o povo teve uma derrocada. É isso mesmo, né? Diante de Aí, uma cidade. Mas por quê? Ué, mas Deus não tinha falado que ninguém ia poder resistir diante deles? A condição, obediência. Havia um homem lá, um homem, no meio de toda uma nação, que consideravelmente era mais de 600 mil. Que havia pecado. Pegado do anátema, daquilo que Deus havia amaldiçoado. Irmãos, mais uma grande mensagem para nós. Aquilo que Deus amaldiçoa, está amaldiçoado. E deve estar amaldiçoado para nós e por nós também. É maldição. Anátema. Mas o homem foi lá e cobiçou. Já pecou. O Acã já tinha pecado no ato de cobiçar. Mas ele consumou. Isso foi pior. E Deus castigou o povo. E todo aquele exército fugiu diante do inimigo. Porque, na verdade, a vitória deles vinha de Deus. Não era do poder de guerrear dos israelitas. Não é porque eles eram íngremes manuseadores de espada, de arco, de flecha. Não. A vitória vinha do Senhor. Assim como a nossa deve vir do Senhor. Não é porque somos bons, porque somos inteligentes, porque comigo as coisas acontecem. Não. É o Senhor. É o Senhor. E a desobediência teve seus efeitos. E a coisa só voltou novamente a andar no trilho depois que foi removido o pecado. E uma remoção drástica. Aquele homem e toda a sua família teve que ser eliminado da congregação. Irmãos, nós estamos aí prestes a entrar no novo ano, se Deus assim nos permitir. Nosso desejo, eu creio que de todos aqui, é entrar nesse novo ano. Certo? Eu entendi, eu pensei que os irmãos iam falar que não, que vocês queriam que Cristo levasse vocês para a glória, que estar com Cristo é melhor do que estar aqui. Mas todos nós queremos entrar no novo ano. Se for para a glória de Deus, amém. Partir de estar com Cristo, eu não tenho dúvida de que é melhor. Quando nós chegarmos lá, irmão, nós vamos falar, nossa, por que que eu não viemos antes? Não é verdade? Eu não tenho dúvida de que vai ser assim. A palavra de Paulo ali não foi palavra somente de Paulo, foi palavras do Espírito Santo que o inspirou. Palavra de Deus. Partir de estar com Cristo é melhor. Mas, se ficarmos aqui, irmãos, e disso resultar bons frutos para a glória de Deus, para a salvação das almas e para a edificação da igreja, então que fiquemos, conforme o plano de Deus. Mas uma coisa, irmãos, é certa. Não vai acontecer se nós não nos prontificarmos à obediência à palavra de Deus. Irrestrita. Eu sei que esse termo é difícil, porque de fato nós não temos poder.
Ninguém, nenhum homem pode falar isso. Eu vou servir a Deus irrestritamente, porque ele vai falhar. Porque somos fracos, irmãos. Mas nós devemos buscar o poder de Deus, para que nós, dentro do poder de Deus, pelo poder de Deus, para a glória de Deus, que a gente falhe o menos possível. Não é errado, mas também não podemos fazer voto de tolo, ok? Mas não é errado você fazer um propósito no seu coração, fazer um checklist da sua passagem por 2025. Onde foi que eu pequei? Faça um propósito de não cometer os mesmos pecados em 2026. Para a glória de Deus, não para si mesmo. Que ninguém fique sabendo. Só Deus e você. Mas faça esse propósito de ser santo bem nesses lugares onde você fraquejou, eu e você, nós fraquejamos em 2025, que não faremos em 2026 pelo poder de Deus. Mas vamos nos esforçar. Porque, lembra? Esforça-te. Irmãos, os israelitas tinham dois grandes mandamentos para eles, quando eles iam entrar na terra. O primeiro é que eles deveriam destruir totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Nenhum desse povo poderia ser conservado em vida, era para eliminar. E a razão era muito simples. Deus não queria que o seu povo se contaminasse e fosse influenciado por aquele povo que era idólatra, pecaminoso, iníquos, e eles viessem a pecar contra Deus. Deus protegendo o seu povo. Eles não deram ouvidos. Eles eliminaram uma boa parte, mas não todos. Nós acabamos de falar, irmãos, que a palavra de Deus tem que ser honrada por inteiro. Deus não quer coisa parcial, Deus não é parcial, irmãos. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Lembra do caso de Saul? Deus falou, vai lá e acaba com os amalequitas, é para destruir totalmente tudo. Pessoas, animais, nada pode ficar com vida. Mas o Saul poupou o melhor do gado. Poupou o rei Amaleque. E isso foi a ruína dele. Irmãos, sob a palavra de Deus, não tem o que colocar ou agregar ou melhorar. O Saul achou que estava melhorando a vontade de Deus. Ele não entendeu a santidade de Deus, a justiça de Deus. Quando Deus fala algo, é para fazer ao pé da letra. Você pode até não entender, eu posso até não entender, mas jamais questionar, duvidar ou querer acrescentar ou diminuir. Quem pode questionar o Senhor, as suas ordens, o que ele determinou? Por que ele determinou? Se eu não posso entender, eu me curvo, adoro a Deus e falo, Senhor, como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Eu posso não ter entendido nada por que aconteceu, mas uma coisa é o certo, eu sei. O Senhor é soberano, o Senhor é justo. E se o Senhor fez, amém. Esse povo, irmão, que ficou, foi pedra de tropeço para esse povo que levou eles à idolatria
e, consequentemente, a castigos e mais castigos e severos, que terminou com a deportação com a Babilônia, mas antes disso, ainda mesmo assim, teve muitas derrotas. Deus levantava o inimigo contra teu povo, porque eles não obedeciam, entregues já à idolatria e ao pecado. Irmãos, nós estamos prestes aí a entrar em um novo ano. Nós não temos que lutar contra o Eteu, o Amorreu, o Eveu, né? Mas considere esses povos como pecados que estão a nos esperar lá em 2026. Contra os quais nós devemos batalhar e eliminar. E não é eliminar só um nas partes, não, como fez esse povo, deixando alguns de lado. É todos. É pecado, então será eliminado. E se nós não eliminarmos, assim como esse povo foi pedra de tropeço para a nação de Israel, não, esses pecados vai nos fazer tropeçar na nossa caminhada cristã. E pode nos levar mais longe do que nós estamos pensando ou preparados. Como disse um pastor uma vez no passado, né? O pecado pode nos levar mais longe do que a gente pode voltar, e ele pode nos custar um preço mais alto do que nós queremos pagar. Que sejamos, meus irmãos, observadores e crentes de todo o mandamento de Deus. Nós não podemos cometer os mesmos erros dos israelitas. Eles, quando Josué falou com ele e Moisés falou com eles, antes deles entrarem na terra, irmãos, eles falaram: não, nós não vamos nos desviar de jeito nenhum, nós vamos fazer tudo conforme o Senhor. Mas Deus já sabia que aquilo não era verdade. Cuidado com a falsa espiritualidade, irmãos. Você pode estar enganado, achando que você é o que você não é, na verdade. Eu posso estar achando que eu sou o que eu não sou. O Pedro achou que nunca ia negar Jesus. Ele desconhecia a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro temor, a verdadeira fé, a verdadeira segurança. Quando Pedro falou: eu jamais vou te negar, eu jamais... Ele falou sincero, ele foi sincero. Mas ele estava totalmente enganado em relação a ele mesmo, a sua espiritualidade. Ele achou que ele era mais forte do que ele de fato era. Portanto, irmãos, que em 2026 nós precisamos lembrar sempre de algumas coisas. Primeiro, que nós não somos desse mundo. Nós temos que levantar de manhã e olhar, assentar na cama e dizer para nós mesmos: eu não sou desse mundo. Isso implica numa série de coisas. Eu não sou desse mundo. Eu sou peregrino, eu sou forasteiro. Outra coisa, irmãos, é que nós devemos
como recomendação de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses, nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, isso não quer dizer que nós não vamos pensar nesse sentido de não nos ocuparmos com aquilo que é necessário. Obviamente que não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Aqui está falando, irmão, daquilo que Jesus Cristo disse, no sentido de onde estiver o seu tesouro, ali está seu coração. Que o nosso coração não esteja nessa terra, não esteja nesse mundo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós já ressuscitamos com Cristo. Quer dizer, morremos para o pecado, morremos para o mundo. Nós pertencemos a Cristo e ao seu reino. Então, nós devemos realmente buscar, envolve ansiedade, envolve desejo, querer estar, querer que aconteça. Nunca nos esqueçamos da oração modelo de Jesus Cristo. Venha o teu reino, Senhor, e faça-se a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Vamos buscar, vamos pensar nas glórias celestiais, no reino de Deus. Nosso viver aqui tem que ter sobre ele esse guarda-chuva maior. Nós somos do reino de Cristo. Eu sou um cidadão dos céus. A nossa cidade está nos céus. Paulo falou isso depois de falar daqueles irmãos que estavam, irmãos, ou na verdade não eram irmãos, né? Estavam na igreja de Filipos, mas que só pensavam nas coisas terrenas. E ele fala com tristeza profunda que o fim deles, dessas pessoas, era a perdição. Quer dizer, eles não eram nem cristãos. Não é que eles eram cristãos fracos, eles eram ímpios. Então, quer dizer, se no meu dia a dia, eu me volto tão somente para o mundo e para as coisas terrenas, isso domina meu dia a dia, é o Senhor da minha vida, essas coisas, eu não sou cristão. Eu não pertenço ao reino dos céus. Eu sou do reino da terra. E é por isso que eu penso, e acho, e faço, e sou como sou. Mas se somos verdadeiramente ressuscitados com Cristo, irmãos, vamos dar ouvidos à palavra de Deus e vamos buscar e pensar nas coisas que são de cima, porque nós somos cidadãos de cima. O Senhor nosso está no céu por enquanto. E um dia ele vai voltar. Então, irmãos, que o nosso amor a Deus possa ser amplamente desenvolvido em 2026, se assim Deus nos permitir. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todas as suas forças, de todo o seu corpo, tudo. E que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, de fato, em verdade. Que o nosso temor, irmão, de Deus seja aumentado de maneira tal que nós possamos servir ao Senhor com temor e tremor, tomando cuidado, sabendo que Deus é o nosso Pai, mas Ele é um Deus zeloso, que não tem o culpado por inocente. Lembrando do que está escrito lá em Hebreus, de que o nosso Deus é um fogo consumidor. Aquilo foi escrito para crentes. Temamos ao nosso Deus. Isso vai nos livrar de muitos pecados. Verdadeiro temor livra-nos do pecado. Que a nossa santificação, irmão, seja estendida em toda a nossa maneira de viver. Não uma santificação que acopla somente aqueles pecados considerados mais grosseiros, mas que possamos
como diz a palavra de Deus, destetar até a roupa manchada pelo pecado. Essa roupa foi usada para um ato pecaminoso, então eu vou queimar ela. Que a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, seja amplamente desenvolvida e uma fé vitoriosa. Uma fé que estende-se, não só para a nossa salvação, mas que para todo o nosso viver. Que nós possamos lançar verdadeiramente sobre Deus a nossa ansiedade, crendo. Que nós possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, crendo. Não duvidando, porque senão logo fracassaremos. E nosso propósito não vai avante. Que nossa aplicação em cumprir com tudo que Jesus Cristo espera das suas igrejas esteja no mais alto das nossas prioridades. O que é a prioridade absoluta da nossa vida hoje? Eu vou dizer o que é. É aquilo que tem tomado a proeminência na nossa mente e nos nossos corações. Tá? É isso aí. A resposta está aí. E que nós possamos, né, irmão, chegar ao final de 2026, se assim Deus nos permitir, mais careca, mais velho, né? Mas, olhando para trás, poder dizer, como Paulo disse lá no final da sua vida, nesse caso, né? Quando ele diz, combati o bom combate, mas guardei a fé. Acabou a carreira, mas eu guardei a fé. Passou o ano 2026, mas olhando para trás, irmãos, que nós possamos olhar e ver, falar, puxa, combatemos o bom combate nesse ano. Guardamos a fé. Que Deus nos abençoe e nos faça assim. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez.